Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Mário e hoje vamos continuar a falar de Unity. Vou hoje iniciar uma introdução bastante básica ao C Sharp. Aquilo que eu vou querer fazer é dar movimento a este cubo, nas setas do teclado, por exemplo. Vocês então carregam nas setas e o cubo vai então movimentar-se. Criei aqui na última aula, nas últimas aulas, estas pastas para melhor organizar o projeto. E aquilo que eu vou fazer é, dentro da pasta script, vir aqui com o botão direito e criar um C Sharp script. Vou dar o nome do MewCube aqui ao script. Bom, caso vocês tivessem instalado o Visual Studio pelo editor do Unity Hub, o script que vocês abrirem aqui vai-vos abrir no editor, que é aquele que eu recomendo. Caso não tenham feito, podem vir aqui em Edit, Preferências, e em Ferramentas Externas, External Tools. Podem então escolher aqui o editor da vossa preferência. Podem escolher o Visual Studio Code, o Visual Studio, que é aquele que eu recomendo. Nunca confundir o Visual Studio Code com o Visual Studio, são coisas completamente diferentes. Bom, porque é que eu escrevi o nome MewCube desta maneira? Primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Isto porque na comunidade existem então várias convenções. Neste caso, esta convenção é Pascal, que é isso. Primeira letra de cada palavra escrita em maiúsculo. O exemplo é MewCube. A primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Depois tenho a Camel Case. Ou chamada também na comunidade de Snake Case, ou seja, a primeira letra minúscula e restantes iniciais das palavras maiúsculas. Exemplo, se existissem aqui mais palavras escritas então com inicial maiúsculo. Portanto, a diferença é que a primeira palavra é escrita com inicial minúsculo. Para finalizar as convenções, tenho a underscore, okay? As palavras são separadas por underscore. O exemplo então foi o move to, ou seja, cada palavra é separada por underscore. Imaginem que tinha aqui mais palavras, usaria então o underscore para as separar. Isto são as convenções. Depois, vamos falar também aqui sobre comentários, em que o comentário escrito ou seja, após estas duas barras, são comentários de apenas uma linha. Ou seja, caso eu continuasse, o editor já não me interpretaria este comentário, esta linha, como este texto que eu acabei aqui de escrever, como um comentário. Depois tenho o barra, asterisco e asterisco barra. Tudo o que estiver aqui dentro são comentários de várias linhas. Como tenho aqui comentários de uma linha, também tenho então comentários de várias linhas. Depois, falar sobre visibilidade. Imaginem, neste caso tenho o método público. O método MewCube é público, ou seja, se eu tivesse aqui mais scripts e se eu quisesse aceder aqui a este MewCube através de outro script para, sei lá, usar uma destas propriedades
usar uma propriedade pública aqui dentro, apenas pública. Se eu usasse então aqui uma propriedade que estivesse aqui dentro, que se fosse pública, e uma vez que este método também é público, eu, através de outro script que estivesse aqui à frente, podia aceder então a este MewCube, uma vez que é público, e a qualquer propriedade do MewCube que fosse também pública. É isso que a visibilidade pública quer dizer. Público. Qualquer script pode aceder às propriedades públicas do método que for também público. Depois, por seu lado, tenho o private. Imagina que isto aqui, em vez de ser público, era private. Eu, através de outro script, não podia aceder a ele. Ou imaginem que eu queria aceder ao script, a este método MewCube, fora então desta chave. Também não podia fazer, uma vez que tudo o que está aqui dentro é privado. E eu fora deste contexto, ou seja, fora deste MewCube, chama-se escopo. O escopo é então o limite, neste caso deste método, ou seja, é de onde iniciam as chaves até onde terminam as chaves. Isto chama-se escopo, ou seja, fora do escopo eu não podia aceder ao MewCube uma vez que é privado. Sendo público, eu já poderia aceder fora então desta chave. Privado quer dizer que só dentro do limite do método eu dentro das chaves, posso manipular as propriedades do objeto referenciado. Vou aqui então, para não estar a alargar mais o texto, vou colocar então como sendo comentário de várias linhas e vou aqui passar para dentro de linha de baixo. Bom, são então estes 3 comentários que eu queria fazer, as correções, saber como se fazem comentários dentro do C# e também a visibilidade das classes, pública ou privada. Tenho aqui 2 comentários, são comentários de uma linha em que aqui o que diz é que o método start é executado uma única vez no jogo e o update é executado a cada frame passado durante o jogo. Ou seja, imagina que eu abro aqui eu rodo aqui o meu jogo, logo após o seu início, o método start vai executar e finaliza logo por ali, ou seja, executa apenas uma vez, ou seja, quando eu aperto o botão de play, e o método update executa sempre que o meu jogo estiver a rodar. Cada frame, o meu método update vai executar. Vamos então agora começar a criar o script verdadeiramente. Neste caso, aquilo que eu vou querer é uma variável pública. Neste caso, posso colocar aqui o float e este float vai receber o nome do velocity. Esta variável recebe float recebe números com vírgulas. Por exemplo, 10,25, 13, neste caso o vírgula é o ponto, mas o Unity considera isso como vírgula, 54, etc. Até números negativos.
neste caso, por exemplo, um número negativo menos 0,5. É também um número flutuante, embora seja negativo, é também um número flutuante. Em relação aos inteiros, apenas são permitidos o int, neste caso, se eu tivesse aqui um int, em vez de um float, o int apenas são permitidos números inteiros, como o próprio nome diz, não é? Por exemplo, 0, 10, menos 50, etc. Imaginem que eu dava aqui um inteiro, esta velocity, e dizia que esta velocity vai receber 10,5. Este número, como podem ver, está aqui a dar um erro, mas não é possível converter o tipo double ou flutuante em inteiro. É aquilo que ele está a dizer, que o double é também um float, mas o double recebe mais casas decimais do que um float. Como eu quero um float, imaginem que eu punha aqui float velocity 10, é a mesma coisa que acontecia com o inteiro. Neste caso, tenho então que dar aqui uma vírgula a este velocity, mas neste caso não vou querer definir já o valor da velocity, da velocidade. Vou dizer apenas que a variável de nome velocity vai receber números flutuantes. Bom, depois aqui no método update vou criar aqui duas variáveis do tipo float, ou seja, vão receber números flutuantes, e vou dizer aqui que esta variável de nome x vai receber um input getAxis e o getAxis, vou dar aqui um exemplo, tenho aqui um getCode e tenho aqui um erro. E porquê que eu tenho aqui um erro? Neste caso, como podem ver aqui, não é possível a conversão deste getCode, deste getKeyCode, ou seja, para acharmos então o código que eu pretendo da tecla com o getAxis. Ou seja, o getAxis está-nos a dizer que vai querer um bolo. Neste caso, vai receber aqui dentro das chaves, dentro destas aspas, uma palavra, e esta palavra vai me retornar se é um verdadeiro ou falso. Ou seja, neste caso eu estou a dizer que a variável x vai receber o eixo horizontal, ou seja, são as teclas da esquerda, a seta da esquerda, da direita, o A e o S. E já vou explicar melhor. E o eixo Y vai receber um input getAxis e, em vez de ser horizontal, é vertical. E porquê é que eu disse aqui horizontal e vertical? Não foi porque eu então decidi assim. O eixo horizontal e o eixo vertical, ou seja, esquerda, direita e cima e baixo, já estão definidos aqui alguns na Unity. Se eu vier aqui em preferências, não, penso que não seja aqui em preferências, editar, em preferências é preferências, projeto settings, e vou aqui a input manager. E venho aqui em axis, eixos. Como podem ver, as duas palavras que eu referi aqui no código, horizontal e vertical, estão aqui pré-definidas na Unity. O horizontal, seta da esquerda e da direita, ou a tecla A e D, ou
seja, tudo já vem pré-definido, eu só tenho de aplicar o nome do eixo corretamente. Vertical, baixo, cima, baixo e S e W. Como podem ver, já são parâmetros pré-definidos na Unity, eu apenas tenho que os escrever corretamente como estão aqui, com a letra inicial maiúscula, horizontal e vertical. Podem confirmar para saber se está corretamente, ou seja, aqui o meu X vai receber as minhas setas do teclado, esquerda e direita, e a minha variável Y vai receber as setas para cima e para baixo. Depois, a próxima função que eu quero aplicar aqui uma transformação, ou seja, vou aplicar este transform, que vai ser um translate, transform, que vai ser aqui um translate, e este translate, o que é que vai aqui receber? Vai receber um new vector 3, e este vector 3, como qualquer vetor, é um vetor tridimensional, ou seja, o vetor 3 vai receber um x, um y e um z. E um z. Como podem ver aqui na Unity, aquilo que eu quero movimentar no cubo, ou seja, trasladar uma movimentação. E o que é que eu quero trasladar aqui no cubo? Quero mexer no eixo Z, como podem ver aqui, e também mexer no eixo X. O eixo Y quero que ele continue a zero. Para colocar o cubo na origem, eu venho aqui e coloco 0, 0, 0, ou venho aqui em reset, nestes três pontinhos, botão esquerdo, reset. Ele vai para 0, 0, 0. Então, eu vou querer movimentar o meu eixo X com a variável que eu criei, X. Podem ver, está aqui, aparece aqui já, X. O Y, quero que ele continue a 0, porque não quero que o meu cubo seja movimentado para cima nem para baixo. E quero que ele ande no eixo Z. Neste caso, eu vou colocar aqui float Z e float X. Uma vez que o meu Z é o meu eixo horizontal, ou seja, horizontal quer dizer frente e trás, frente e trás, e o meu eixo X quer dizer esquerda e direita. Bom, mas ele continua-me a dar aqui um erro. Se eu executasse este script, ele iria funcionar? Iria. Vamos então vê-lo a funcionar na prática. O erro era porque eu não tinha finalizado com ponto e vírgula, ou seja, qualquer linha de código tem que finalizar com ponto e vírgula. Ou seja, o que é que eu estou aqui a dizer? Estou a dizer que eu quero aplicar ao meu cubo um translate, ou seja, uma movimentação a todo o tempo, uma vez que está dentro aqui do update, portanto, o meu movimento da seta esquerda e direita, e cima e baixo. Tenho o meu script gravado, arquivo, vou então salvar tudo novamente, vou aqui outra vez à minha Unity, e eu vou ter que colocar o meu script então que eu criei dentro do meu objeto, dentro do meu game objeto. Como é que eu faço isso? O meu cubo selecionado, vou aqui à minha aba Inspector, e aqui neste botão em Add Component eu procuro o meu Cube, ou seja, tenho aqui, basta começar a digitar e ele aparece aqui automaticamente. Posso selecioná-lo com o botão esquerdo do rato, ou então venho aqui ao meu script e arrasto para esta secção do inspector.
como podem ver, o meu MiuQ aparece aqui. E também nos aparece aqui a velocity. Porquê? Aparece aqui, aparece no inspetor a velocity, uma vez que eu defini a velocity como sendo pública. Eu defini aqui agora a velocidade velocity como privada. O script vai compilar e vejam que ela desapareceu daqui, ou seja, caso eu pretenda ou necessite de alterar parâmetros a partir do próprio inspetor, eu tenho que colocar aqui público. Ou então, se eu pretender que a velocidade fique privada, eu coloco a palavra serialized field antes da variável que eu pretendo. Neste caso, a variável é privada e, como podem ver, no inspetor ele aparece novamente aqui. Isto é bom, pelo que eu referi há bocado. Imaginem que eu não quero deixar que ninguém aceda à minha velocidade a partir de outros scripts. Como ela está privada, nenhum script externo pode aceder a esta velocidade. Embora eu possa editá-la no inspetor, uma vez que coloquei aqui o campo Serialized Field. Ou seja, imagina que não quero que ninguém troque esta minha velocidade através de outro script e com este private isso não acontece. Embora possa aceder a este MiuQ porque é público, mas não pode aceder a esta variável velocidade uma vez que é privado. E eu, como pretendo então alterá-la no inspetor, vou colocar aqui o campo, esta expressão serialized field, que me vai permitir então editar a velocidade aqui no inspetor. Bom, vamos então dar aqui um play. Como podem ver, já consigo movimentar aqui este meu cubo. Neste caso, vou tocar aqui para a frente, ele anda aqui na horizontal. Vou aqui alterar estes parâmetros. Neste caso, vou só alterar aqui este para Z. Neste caso, eu tinha o X. Vou continuar assim, mas então aqui, pois na horizontal é o meu X e o vertical, seja frente e trás, aqui é o meu Z. Agora sim, vou aqui dar um Ctrl S para salvar e vou então outra vez testar o meu script. Ou seja, as setas para frente e para trás, esquerda e direita. Vejam que o meu cubo anda demasiado depressa ainda. Embora a minha velocidade seja zero. Vejam que, imaginem que eu aumento aqui a velocidade do próprio cubo aqui para 10. Embora eu neste momento ainda não esteja a usar a velocidade. Vou usá-la agora para ter um controlo mais eficaz aqui no meu cubo. Vejam que é uma velocidade extremamente grande, apenas com toque na tecla e o meu cubo então tem uma velocidade bastante. Para isso então eu vou multiplicar tudo isto pelo meu velocity que eu criei em cima e além disso vou multiplicar pelo parâmetro time delta time. Este parâmetro time delta time vai-me multiplicar então todo este meu cálculo pelo tempo. Ou seja, o tempo vai ser um tempo comum em todos os jogos, jogados em qualquer PC. Isto vai com que o jogo corrido neste meu PC, vai então executar de forma semelhante a um PC mais potente ou mais fraco do que o meu, uma vez que estou a multiplicar aquele cálculo pelo tempo. E o tempo é um parâmetro
constante em todo o nosso universo 3D. O tempo, podemos vê-lo, penso eu que podemos ver aqui, talvez aqui, em preferências também, em Project Settings, onde é que eu tenho aqui o Time, onde é que eu tenho aqui o Time? Eu aqui não sei muito bem onde é que eu posso ver este parâmetro. Mas existe aqui uma parte em que eu posso ver o tempo. É aqui time. Tenho aqui em Project Settings o time, ou seja, o time.delta time corresponde a 0,02, ou seja, é um número relativamente baixo e então o meu jogo já vai ficar mais constante, mais uniforme. Venho aqui em arquivo, Ctrl Shift S, salvar tudo, ou Ctrl S, salvar apenas. E vou então executar novamente o meu jogo. Dou aqui um play e como podem ver, ele nem moveu. No momento, uma vez que, imaginem o porquê. Uma vez que eu estou a multiplicar por zero, este cálculo daria zero. Ou seja, não estou a dizer que a minha translação vai ser zero. Ou seja, não estou a aplicar nenhuma velocidade. Aqui. Neste caso, imagina que eu tinha aqui 10. Com 10, o meu cubo então já vai movimentar-se. Eu posso aqui, isto é interessante, ter aqui as variáveis, poder manipular por aqui, uma vez que eu posso alterar os valores aqui e para então testar a minha solução para o meu jogo. 10, 20, 30, aquilo que entenderem. O valor que acharem mais interessante então é o valor que podem deixar aqui. Por último, e para finalizar o vídeo, pergunto a vocês, uma vez que estou com esta visão, como é que eu quando dou play tenho a visão traseira do cubo? Fácil. Selecionam aqui a vossa main câmara e como podem ver a visão da câmara neste caso é por trás do meu cubo. Se eu vier aqui neste caso em Assets, em Edit, vem aqui ao menu Game Object e movem a visão, movem a câmara para a visão. Neste caso não era isso que eu pretendia. Alinhar com a visão. Neste caso, vocês escolhem aqui uma visão que pretendem. Neste caso, gostam desta vista. Vem aqui em Game Modes, alinhar com a visão. Ou seja, a vossa câmara vai automaticamente tomar forma da visão que estão aqui a selecionar. Imagino que eu voltava aqui para trás, Ctrl Z, alinhar com a visão, já tenho novamente a vista traseira. E se eu vir aqui em Game Option e mover para a visão, tenho aqui então a minha câmara dentro do meu cubo e eu posso, através da manipulação também aqui dos gizmos, mover o meu cubo conforme eu pretendo. Mas neste caso, o mais usual é vocês selecionarem aqui uma visão que vocês gostam, vocês acham interessante. Achei esta visão interessante. Selecionam aqui a câmera, vêm em Game Object e alinham com a visão. Neste caso já podem ver aqui nesta câmarazinha mais pequena que a vossa câmera foi alinhada com a visão que vocês selecionaram. Dão um play e como novamente esqueci-me de pôr aqui a velocidade, para que isso não aconteça eu podia vir aqui e definir logo por padrão um valor de 10 para a velocidade, ou seja, ele irá sempre assumir o valor de 10 no inspetor. Vou aqui finalizar, ele está a compilar o script
e ele automaticamente vai aqui assumir o valor de 10. Dou um Ctrl S. Penso que tenho que retirar daqui o script. Deixem-me ver se ele irá assumir 10. Não, ele não assume aqui 10. Não. Mas eu vou tirar aqui, remover componente e vou colocá-lo novamente. E aqui a velocidade cá está a 10. Por defeito. Ou seja, dou um play, vejam que a minha visão é a visão que eu selecionei, para a frente, para trás, esquerda, direita. Bom, e aqui está então o meu script básico de fazer o cubo então movimentar-se. Bom pessoal, espero que tivessem gostado, aprendido qualquer coisa. Todo este meu processo que eu desenvolvi aqui, assim como o meu script, vai estar disponível no GitHub, caso tenham interesse passem por lá. Deem o vosso like neste vídeo, subscrevam o canal, partilhem e a gente vê-se então nas próximas videoaulas. Obrigado, fui!